Olá, sejam muito bem-vindos ao canal VIL Advogados Associados. Bem, hoje vamos tratar de um tema interessante que é como proceder se receber uma multa da CEMIG, né? Naquele que todos nós dizemos, o famoso gato, falando que o consumidor fraudou o relógio e 99% das vezes isso não aconteceu. Bem, eu quero deixar aqui claro para compartilhar esse vídeo para quem está tendo problemas com a CEMIG, se inscrever no canal, né? E um detalhe interessante, eu vou abordar todo o tema aqui a respeito de como proceder, porém, se você tem uma dúvida específica do seu caso, tem na tela aí o telefone de contato do escritório. E esse telefone funciona de segunda a segunda através de WhatsApp, não ligação, somente o WhatsApp, onde sempre terá um dos advogados do escritório responsável por esse atendimento, tá? Não é um atendimento eletrônico, e sim um advogado, você vai falar diretamente com o advogado, de segunda a segunda-feira, para te esclarecer, te orientar quais providências tomar para não ter que pagar essa multa ilegal que a CEMIG produz para você, consumidor. Perfeito? Então vamos ao tema do vídeo. Bem, primeiramente, eu quero salientar que 99% dessas multas praticadas, aplicadas pela CEMIG, são ilegais. Por quê? Primeiramente, a CEMIG ela é parte interessada nessa multa. Como a própria parte interessada, se constata uma suposta irregularidade, vai fazer vistoria desse relógio na sua própria sede, na sua própria perícia. Essa perícia ela é contaminada, porque a parte interessada está produzindo. O correto seria a CEMIG fazer, então, se há uma suposta irregularidade, uma suposta fraude, ela não pode falar que sim nem que não, ninguém, fazer uma ocorrência policial e esse relógio ser encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil para auferir uma perícia do suposto crime ou se há não irregularidade. Não, o que a CEMIG faz? Ela vai na sua casa, retira o relógio de forma arbitrária, perfeita. Até então ela retirar o relógio, tudo bem. Agora, ela mesmo levar para o seu laboratório para produzir a perícia, isso é ilegal. E chega a ser, para mim, a meu ver, imoral. Por quê? Ela é parte interessada, você acha o quê? Ela vai retirar um relógio da suposta irregularidade e vai dizer para si, não tem irregularidade? Claro que não. Quando ela vai na sua casa, consumidor, ela já vai mal intencionada. Claro que sim, que há casos que realmente houve o furto de energia, houve o gato. Porém, até essas pessoas que praticam essa ilegalidade de desviar energia acabam sendo beneficiadas também, sabe por quê? Porque ela mesma produz a perícia. Então, muitas vezes, até a pessoa que realmente fez o gato ali sai ilesa, sem ter que pagar nada. Por quê? Porque a própria CEMIG produz a prova, ela faz a perícia. Então ela deveria, o quê? Encaminhar esse relógio para o Instituto Criminalístico, porque ela tem que ser isenta na apuração disso, porque ela sempre será suspeita, porque ela é interessada, é lógico que ela quer falar que há fraude no medidor. Por quê? 99%, porque é ela que vai receber os valores de multa. Então, atenção consumidor, o que você vai fazer? Como proceder? Bem, primeiramente, 90% dessas discrepâncias de energia acontecem como? Por exemplo, você instalou um freezer lá, a partir, por exemplo, da data desse vídeo. Então a CEMIG vê que o seu consumo aumentou, ela simplesmente fala, não, se o consumo aumentou é sinal que ele estava furtando energia, estava desviando antes, porque não era esse consumo. Ela não procura saber o que você tem de novo para ter aumentado a energia, não. Ela faz um cálculo daquele aumento seu de consumo retroativo, retira seu relógio e fala que é um desvio de energia. Isso é um absurdo. Então, para você não ser vítima desse absurdo, primeira coisa, chegou os técnicos na sua casa, deixa de trabalhar. Não tem que impedir a retirada do relógio, perfeito? Retirar o relógio, eles são obrigados a não só retirar, trocar o relógio. Eles não podem deixar você sem fornecimento de energia. Inclusive, se acontecer isso, consumidor, faça um BO, um boletim de ocorrência. Porque por mais que há suspeita de fraude, eles têm que substituir o relógio e deixar você com a energia funcionando. Perfeito? Então, se eles trocaram o relógio e deixaram você com a energia funcionando, perfeito. Até então não tem que fazer nada. Agora, se eles retiraram o relógio e deixaram você sem energia, você tem que imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Perfeito? Sobre o ocorrido. Pois bem,
Vamos supor que então eles trocaram o seu relógio. A maioria das pessoas às vezes chama aqui no escritório, nós advogados todos, e fala, doutor, o que eu faço? Eu falo primeiramente calma. Depois que há a substituição do relógio, você está com energia, não tem que fazer nada, tem que aguardar. Vão falar assim, você quer acompanhar a perícia? Você fala que não, eu não vou acompanhar a perícia, eu não sou perito para acompanhar a perícia, que ainda é realizada de forma ilegal por vocês mesmos. Então você não tem obrigação de acompanhar a perícia e nem deve, por orientações nossas aqui do escritório, nem deve acompanhar a perícia. É aguardar sem fazer nada, viver sua vida tranquilo se você tem energia. Perfeito. Depois de um tempo, geralmente você não vai acompanhar a perícia, daí uns 30, 40 dias chega uma carta falando cálculo de consumo irregular de um determinado período e uma multa, solicitando o pagamento. A partir desse momento, consumidor, é a hora da providência. A partir desse momento, tem que se, então, ter um advogado de sua confiança para analisar essa multa. Por quê? Porque a CEMIG, se você não tomar providência a partir de então, ela pega esse cálculo de consumo irregular e põe nas suas faturas de consumo normal para te obrigar a pagar. E a partir de então, você geralmente, 99% dos casos, não vão ter condição, porque as multas chegam a ser de valores vultuosos. Para quê? Para te deixar sem energia e, através disso, te forçar o pagamento. Então, essas práticas são todas ilegais. Segundo quesito, ela fala que você pode fazer um recurso administrativo. Atenção, consumidores, eu não aconselho a fazer um recurso administrativo. Por quê? Porque a própria parte, novamente, que já fez uma perícia ilegal, que diz que constatou que seu relógio é uma fraude, que é uma multa, ela não vai considerar seu recurso. De forma alguma. A única forma de consideração realmente verdadeira desse recurso é a justiça. Não tem outro caminho. Pois bem, você pode ir no juizado especial sem advogado? Sim, pode. Não há necessidade nem de advogado. Porém, eu quero fazer uma ressalva muito importante, que muitos consumidores estão indo no juizado especial sozinho, estão perdendo a causa e a própria justiça obrigando a pagar a multa. Por quê? Porque os consumidores não têm conhecimento técnico o suficiente do que vai alegar na exordial, ou seja, no pedido inicial, que a gente fala a petição inicial, aquele pedido que é formulado na termação do juizado especial. Então, geralmente, consumidor, eu não aconselho a ir no juizado especial sozinho. Por falta de conhecimento técnico, às vezes o consumidor perde essa causa por não ter conhecimentos técnicos que um advogado tem o suficiente para combater o que realmente é necessário nesses pedidos. Então, meu conselho é, procure um profissional de sua confiança. 99% desses casos que estão na justiça comum, que há necessidade de advogado, essas multas são anuladas por inexigibilidade do débito. Por quê? Porque o juiz considera a perícia produzida de forma contaminada. Que e depois que retirar aquele relógio e já foi produzida a perícia, não tem como esse relógio, depois que foi contaminado, ser produzido uma perícia isenta na justiça. Por quê? Porque o relógio já foi tocado, já foi feita uma perícia. Então não se pode confiar mais nessa prova. Então, se não existe mais essa prova, não tem mais aonde se recorrer para a CEMIG conseguir você pagar essa multa. E os tribunais têm anulado essa multa, inclusive, com vários casos aqui, inclusive no escritório, onde é ainda passível de uma indenização por dano moral. Você ainda tem direito a danos morais. Então, muita atenção, compartilhe esse vídeo, tá? E um fato muito relevante e importante, não sei se você sabe, consumidor, outro motivo também que essa multa é ilegal é o seguinte: toda vez que realmente houve desvio de energia, porque a CEMIG ela é uma distribuidora, esses quilowatts, essa energia passa na rede de transmissão.
E essa rede de transmissão, esse número de quilowatts que passa na rede de transmissão é contabilizado pela CEMIG. Pois bem, fechando o mês e passou nessa rede de transmissão da CEMIG, número determinado X de quilowatts. Se esses quilowatts que passaram na transmissão não estão batendo com os valores que a CEMIG tem em caixa, ou seja, passou mais energia, nós não recebemos toda essa energia conforme o fechamento do caixa do mês. Ah, não, então deve ter tido desvio de energia. Então, se teve desvio de energia, vamos fazer o seguinte, é o que a CEMIG faz, tá? Vamos ratear essa diferença que passou na transmissão, que pode ser furto de energia, por todos os consumidores de Minas Gerais. Ou seja, se realmente houve fraude em algum medidor, a CEMIG já fez um rateio dessa diferença por todos os consumidores. Então, se já houve esse rateio de diferença que foi dividido por todos os consumidores de Minas Gerais, esse desvio de energia, por que os senhores consumidores vão ter que pagar essa multa? Em tese, se já houve o desvio, a CEMIG já cobrou de todos. Se ela já cobrou de todos, como é que ela ainda te aplica a multa? Você está entendendo o argumento? Então são vários argumentos legais. Só que não adianta. Às vezes o consumidor fica frustrado quando ele vai no juizado especial sozinho, que ele pode ir, mas devido a conhecimento técnico, e não sabe desses dizeres. E os recursos administrativos também são feitos pela própria CEMIG analisar. Então, sempre vão ser negados. Então, o conselho que eu dou a todos vocês consumidores é: procure um profissional, advogado especializado nessa área, para orientação, perfeito? Para aí sim tomar providências e não pague essa multa absurda, ok? Então eu fico por aqui. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição para maiores informações e esclarecimentos. E não seja vítima da CEMIG. Procure um profissional. Então fica aqui o meu alerta. Grande abraço a vocês, consumidores. Boa sorte.